para vocês que estão ligados em nosso canal, carinhosamente a paz do Senhor para todos vocês. Tema da nossa mensagem para hoje, qual é, pastora Sara? A fé gera coragem. A fé gera coragem. Fique conosco até o final do nosso vídeo. Deus vai falar com todos nós. Você já se inscreveu em nosso canal? Parabéns! Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se em nome do Senhor Jesus. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, dê aquela apertadinha no sininho e fique conosco até o final deste vídeo. Vai ser uma bênção para todos nós. Agora sim, prepare o seu coração, porque Deus tem uma grande bênção para todos nós através da sua infalível palavra. O texto de hoje está no livro do profeta Josué. Josué capítulo 2, a partir do versículo 1. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Graças a Deus. Amigos, está aqui este texto, que na verdade é a introdução de um contexto, que nos revela uma preparação, porque Deus não faz nada de qualquer jeito. Tudo que ele faz, ele sempre dá um prenúncio. Por exemplo, quando vai chover, nós estamos aqui em Belém do Pará, e a gente sabe quando vai chover. Olha para o tempo, aquela nuvem negra, depois vem o vento, depois vem aquele trovão, não é assim? Pois é o preparo que Deus faz para dizer para nós, seres humanos, vai chover. Até os passarinhos também sabem que vai chover. Cada um deles procura o seu ninho. É assim que acontece. Então, Deus já estava na sua mente que o povo ia atravessar o Jordão e que após o Jordão eles teriam que vencer os habitantes de Jericó, que era a primeira cidade e era uma cidade muito bem cercada de muros altíssimos. Pois é, lá em cima daquele muro morava uma prostituta chamada Raabe, que aqui é um personagem importante nessa história. Você quer saber um pouquinho mais? Então continue conosco, porque nós já vamos para a primeira parte da nossa mensagem. Reconhecendo a soberania de Deus. Texto bíblico, pastora. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Você prestou atenção, amigo? Então a própria Raabe, aquela prostituta, uma mulher que ninguém dava valor a ela pela sua vida social. Mas Deus usa quem Ele quer, que fique isto bem claro. Ela reconheceu a soberania de Deus. Por quê? Porque ela ouviu falar. Só dela ouvir falar do Deus de Israel que secou as águas do Mar Vermelho, o Deus de Israel que derrotou Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, que fez o maná cair do céu durante 40 anos, que fez as águas amargas de Mara se transformar em águas doces. Toda essa notícia
chegou lá em Canaã e principalmente em Jericó, que era logo a primeira cidade. E todo mundo ficou apavorado. Então, Raabe, uma mulher simples, uma mulher do povo, uma prostituta. Mas ela entendeu, ela creu no Deus de Israel. Ela disse, olha, eu estou sabendo o que o Deus de vocês fez no deserto. Então, quando o rei de Jericó mandou perguntar para ela se ela tinha guardado lá, se ela sabia de homens estranhos que tinham ido lá para espiar a terra, ela mentiu. Por quê? Porque aquilo era próprio dela. Ela não conhecia Deus, porque em tese, quem conhece Deus não mente. Em tese. Porque, infelizmente, há muitos que se dizem conhecer Deus, mas são mentirosos. Estão aí pregando o que Deus não mandou pregar. São falsos mestres, falsos profetas já preditos por Jesus quando ele esteve aqui há quase 2000 anos. Então, Raabe mentiu porque era próprio de uma prostituta, de uma mulher que vivia a vida que vivia. Então, ela mentiu. Mas Deus, sabendo a situação espiritual dela, Deus teve misericórdia dela. Já falei no vídeo anterior que Deus usa quem Ele quer. Mais uma vez está se cumprindo esta verdade. Deus usou uma prostituta para guardar os espias. E depois, no próximo tópico, você vai ficar sabendo como foi a maneira que Deus usou Raabe, porque a fé sem obras é morta. Ela queria que Deus salvasse ela e a família dela, mas aguarde só um pouquinho para você ficar sabendo como Deus trabalha. Vamos agora para o próximo tópico, pastora Sara, o segundo tópico da mensagem. O sinal da aliança. Texto bíblico. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo a teu pai e a tua mãe e a teus irmãos e a toda a tua família, a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. Também, se tu denunciares esse negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Graças a Deus. Quais foram estes versículos que você acabou de ler, pastora Sara? 17 ao 21. Ainda no mesmo capítulo 2. De Josué. Graças a Deus. Isso aí é só para os nossos amigos se situarem, tá bem? Muito bem. Então, vamos agora entender o que foi que Raabe fez pela fé. Porque ela sabia que Deus, através do povo de Israel, ia destruir a cidade de Jericó, assim como ele destruiu a terra dos amorreus e a dos moabitas. Eles ficaram com medo. E Raabe creu no Deus de Israel. Então, o rei de Jericó mandou os seus soldados procurar em tudo quanto foi lugar aqueles homens. Raabe mentiu, né?
Deus não manda ninguém mentir, não mandou Raabe mentir, ela mentiu porque ela quis mentir. Porque ela também estava pensando no bem-estar dela. Como eu disse há pouco, Deus usa quem Ele quer, até quando o mentiroso fala a verdade. Ele honra a verdade e não a mentira do mentiroso, que fique isto aqui bem claro. Bom, então, depois que os homens procuraram em tudo quanto foi lugar e não acharam aqueles 2 homens, porque eles estavam escondidos no sótão da casa de Raabe, lá no meio dos linhos. Quando a coisa se acalmou, antes da dormida, Raabe subiu lá no sótão e disse o seguinte: eu sei que o Deus de vocês é poderoso, então quero que vocês salvem, além de mim, também a minha família. E aí os 2 espias disseram o seguinte: nós temos aqui um fio de escarlate. Isso aqui é a prova do milagre, a prova da bênção, o sinal da bênção. Um fio vermelho. E aí os espias disseram: olha, este fio aqui tem que ser amarrado na janela. Porque quando nós invadirmos Jericó, se o fio estiver amarrado na janela, se você honrar aqui o nosso compromisso, nós vamos livrar você e a tua família. Agora é o seguinte: tem que ficar todo mundo dentro de casa. O nosso compromisso é com aqueles que estão dentro de casa. Aí eu abro um parêntese aqui, pastora Sara, irmão Gustavo, irmã Lili, para dar o recado que Deus está mandando eu dar para quem está me assistindo agora. Deus não tem compromisso com quem está fora. Deus só tem compromisso com aqueles que estão dentro da igreja dele. Deus só tem compromisso com aqueles que estão fazendo parte da igreja, com aqueles que estão recebendo as ordens, os comandos. Aqueles 2 espias foram bem claros. A bênção, a promessa de salvação é para aqueles que estiverem dentro da casa. E a casa de Deus hoje é a sua igreja, a verdadeira igreja de Jesus na terra. A verdadeira igreja de Jesus na terra é um povo que adora somente a Ele em espírito e em verdade. Fecha o parênteses agora. Muito bem. Então, foi dado o recado para Raabe. Está fechado o negócio, Raabe? Está fechado o negócio. Então é o seguinte: amarre este fio na janela aqui da sua casa. E Raabe não duvidou. Ela creu. Desceu lá os espias, o muro era alto, por uma corda, certamente, ela tinha corda, lá eles desceram, e ela disse para eles: olha, subam um monte. E eles subiram ao monte. Depois de 3 dias, vocês desçam do monte e caminhem lá para as campinas de Moabe. E eles seguiram as orientações de Raabe, subiram ao monte, desceram depois de 3 dias e voltaram ao acampamento de Israel e disseram tudo o que aconteceu. E depois, quando eles entraram para destruir Jericó, que o muro caiu, qual foi a casa que foi poupada? Exatamente a casa de Raabe. E quem estava dentro da casa foi salvo da grande destruição daquela nação que era pagã, que adorava aos deuses pagãos, e por isso foram destruídos, porque Deus não tem compromisso com quem é pagão. Pagãos são aqueles que adoram aos ídolos fabricados pelas mãos do homem. E agora vamos fechar a mensagem com o último tópico, pastora Sara. A misericórdia de Deus é para todos. A misericórdia de Deus é para todos. Amigo, é verdade. Deus, quando, através de Josué, derrubou os muros de Jericó, usou de misericórdia.
com Raabe e com a sua família. Mas se todo o povo de Jericó, o povo foi avisado, olha, o povo de Israel vem aí, o Deus de Israel vai destruir esta cidade. Mas eles não creram na mensagem. Se o povo de Jericó tivesse feito a mesma coisa que fez Raabe, se humilhou, reconheceu a soberania de Deus, o poder de Deus, o amor e a graça e a misericórdia de Deus, então Deus também teria salvo toda a população de Jericó. Por quê? Porque a fé é para todos, a misericórdia de Deus é para todos, a salvação de Deus é para todos. Porém, só alcança a misericórdia, o favor de Deus, a graça de Deus, a bênção de Deus, a misericórdia de Deus, aquele que crê, aquele que reconhece a verdadeira soberania de Deus. E aí, amigo? Você tem reconhecido a soberania de Deus? Você reconhece que há um só Deus, que há um só mediador entre Deus e o homem? Ah, pastor, eu sou religioso, mas eu não sabia disso. Pois é, amigo, então reconheça que há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem. Quem é este mediador? Este mediador tem um nome que está acima de todo nome. Como é mesmo o nome dele, pastor? O nome dele é Jesus Cristo. Aquele que se fez carne e habitou entre nós. Você quer aceitar este Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você quer entregar a sua vida a Ele? Você quer fazer com Ele uma aliança de fidelidade? Você quer, a partir de hoje, adorar somente a Ele em espírito e em verdade? Quer mesmo? Então aceite-o como Senhor e como Salvador de sua vida, porque eu vou orar por você agora, onde quer que você esteja. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todas as pessoas que estão assistindo este vídeo, aquelas que estão agindo como agiu Raabe, reconheceram ou que estão reconhecendo a soberania de Deus. Paizinho, por estas pessoas eu oro. Eu te peço que o Senhor perdoe todas elas que viveram num engano até o dia de hoje, até agora. Joga nas profundezas do mar o tempo da ignorância destas pessoas. Registra o nome de todas elas no livro da vida e que todas permaneçam firmes até o dia da tua vinda. Assim seja. Amém e amém. E aí, amigos? Gostaram do que viram e ouviram? Se gostaram mesmo, então compartilhem este vídeo com o maior número de amigos que vocês têm. E não percam o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ao Rei eterno, imortal e invisível, a Ele, somente a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus!